da exegese, qual é a intenção do autor. O que é que ele quer falar comigo? Porque tem pessoas que dizem, não, eu entendo o texto e explico do meu jeito. Não, você tem que entender o seguinte, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, mas ela foi escrita por Deus? Não. A Bíblia foi escrita por homens, para homens. Então, se ela foi escrita por homens, para homens, o autor tem uma intenção de transmitir para aqueles homens uma verdade. E a verdade que eu tenho que entender é a verdade de Deus através daquele autor para aqueles homens. Por isso que já quebra a mística também, que a Bíblia só é espiritual. Eu tenho que orar e Deus vai me dar. Não, irmão, se eu orar e não estudar, Deus não vai me dar nada. Agora também, se eu só estudar e não orar, vai ser algo muito seco, né? Vazio, sem vida. E uma pregação de Bíblia vazia, sem vida, produz morte. Então nós não podemos sair desse equilíbrio. Esse equilíbrio. A Bíblia ela é inspirada por Deus, mas ela é escrita por homens. Se ela é escrita por homens, para homens, com linguagem de homens, cabe a gente compreender a linguagem dos homens, o que ele quis passar para os homens e qual é o fundamento daquela carta, daquele livro e daquele qualquer um que a gente for resolver tratar na história, por exemplo, a gente quando for falar de Antigo e Novo Testamento vai tratar muito sobre os livros do Antigo, os livros do Novo, qual é a diferença, quais são os aspectos, o que é que muda de uma aliança para outra, né? A gente vai tratar muito sobre isso. Eu estou tentando aqui só trazer o resumo em geral de tudo que a gente vai estar tratando, porque são muitas disciplinas, são teologia sistemática, são angelologia, demonologia, paracletologia, antropologia, muita gia, né, para vocês hoje. Mas tudo isso, por exemplo, paracletologia é o estudo do Espírito Santo, vocês vão aprender depois. Cristologia é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Teologia é o estudo sobre Deus. E tem como eu estudar sobre Deus? Sim. Tem gente que se espanta quando diz teologia é o estudo de Deus? Sim. Se a Bíblia fala de Deus é porque ele quis dar-se a ser conhecido. Agora, não podemos conhecê-lo por completo, mas podemos conhecer em parte, como Paulo falou lá em 1 Coríntios 13. Hoje nós conhecemos em parte, mas depois conheceremos como ele é. Mas o que nós temos de conhecer em parte está nas Escrituras, é a única fonte que nos leva a conhecer Deus, quais são os seus atributos, qual a sua relação com a natureza, atributos pessoais, atributos divinos, caráter de Deus, né? Tem muitas coisas que a Bíblia fala sobre Deus, e nós temos desde o princípio. A Bíblia tem como fundamento provar a existência de Deus? Não, que não é ciência, mas ela tem como propósito mostrar que ele é a fonte de toda a criação, a tal ponto que ela já abre dizendo assim, no princípio criou Deus, pronto, já está dizendo, se você crê no primeiro versículo da Bíblia, o último também é verdadeiro. Se você crê que ele criou todas as coisas, você crê no último, que ele é a redenção de todas as coisas. Pronto, ponto final.